Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. De segunda a sexta, às 8 da noite, estamos aqui na sua TV falando sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, política e saúde. E hoje vamos falar sobre políticas públicas na área da saúde. Estamos recebendo o Dr. Tiago Duarte, que é deputado estadual, advogado, médico, perito legista, médico ginecologista e obstetra, com mais de 10 mil partos. Muito obrigado pela presença aqui no Papo Certo. Obrigado, é uma satisfação para mim, Vanir, estar aqui, Amanda, e poder conversar com você sobre essas questões tão importantes, que são as políticas públicas na área da saúde, principalmente. Seja bem-vindo então, doutor. E você aí de casa já pode participar enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela. Vamos interagir então com o nosso convidado. Fique aí, que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com um Papo Certo e não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook e vocês podem compartilhar o programa através destas plataformas. Dr. Tiago, para começar o nosso papo de hoje, o que motivou você a escolher a carreira médica? Nos fale sobre a sua trajetória profissional na saúde e como ela se conecta com a atuação política. Obrigado mais uma vez pelo convite. O que me motivou foi a possibilidade de ajudar as pessoas, né? Meu pai foi promotor de justiça e costumava dizer que, independentemente da concepção ideológica do país, médico, e foi ele um dos grandes incentivadores para que eu fosse médico, médico a gente é aqui e é em qualquer lugar do mundo. E a gente pode ajudar pessoas aqui em qualquer lugar do mundo. Eu sou médico, como tu falaste, perito médico legista do IGP e médico concursado na Prefeitura de Porto Alegre desde 1999, então desde o século passado. E o que me motivou a entrar na política, eu fui fui lotado no posto mais distante do centro de Porto Alegre, o posto do Lamy, não pensava em ser político, mas sempre era reivindicador, colocava as questões que não estavam funcionando, principalmente naquela periferia, na periferia da cidade. E num determinado momento, eu me lembro com muita clareza, um grupo de pacientes chegou no consultório em 2003, invadiram meu consultório, um grupo de pacientes, e aí me disseram o seguinte: doutor Tiago, o negócio é o seguinte, ou o senhor concorre a vereador, ou o senhor para de reclamar. Então, Adorei. Ou o senhor faz um excelente alguma coisa, incentivo. ou o senhor faz alguma coisa, ou o senhor para de reclamar. E realmente, eu não queria, né? Disse para elas, não, eu não quero ser político, mas aí nós tivemos várias reuniões, elas ponderavam que, olha, dessa forma o senhor tem condição de nos ajudar
mais ainda. e ajudar a região. Excelente. Então foi assim que eu entrei na política. Foi por pura pressão da comunidade que eu até hoje atendo, que é a comunidade lá do Extremo Sul, principalmente a comunidade do Lami. Doutor, a Lei do Planejamento Familiar, ela foi uma iniciativa sua, né? Uma autoria muito importante. Nos fale sobre ela um pouco, como que ela ajuda realmente a nossa população. Então, a Lei do Planejamento Familiar é o seguinte, é dar a possibilidade das mulheres, de forma livre e consciente, poderem escolher quando e quantos filhos vão ter. A partir da utilização do que se tem de mais moderno na medicina, na área da ginecologia, que são os métodos contraceptivos de longa duração. Eles são mais efetivos e eficazes e eles têm menos efeito colateral. Então, eles conseguem dar essa segurança. E o que mais a gente tem trabalhado pela praticidade é o implante subcutâneo. O implante subcutâneo é um contraceptivo que vai embaixo da pele, né? Ali tem a quantidade de hormônio para 3 anos e evita a gravidez durante todo esse período. Ele só é comparável nesse período à laqueadura e à vasectomia. Então, ele é extremamente seguro. E aí dá a possibilidade daquela mulher escolher. Hoje no Brasil e no Rio Grande do Sul, metade, se você vê uma grávida na rua, se você vê 2 grávidas na rua, saiba que provavelmente uma delas não quis ter o filho. 50% das gestações são indesejadas. As mulheres e os seus parceiros não queriam ter aqueles filhos. E por quê? Porque o Estado é negligente, o Estado lato sensu, governo federal, governo estadual, governo municipal, independentemente do partido, é negligente em oferecer para essa mulher métodos que existem na medicina para que ela não precise ter os filhos que não quer ter. Uma gravidez, e aí tu falou dos partos, né? Com muito orgulho, mais de 10 mil partos hoje. Então, uma gravidez pode ser a melhor coisa do mundo se ela vier no momento certo. Mas se ela vier no momento errado, ela pode ser a coisa mais complicada do mundo. E é contra a gravidez indesejada que a gente luta. Muito bem. E o que mais marcou o senhor neste processo, tanto de criação quanto a aprovação da lei? De criação foi o entendimento das mulheres de que elas queriam e querem tomar para si o seu destino. As mulheres querem ser protagonistas na sua escolha e não terceirizar governos que escolham por elas. E o que mais me deixou, isso foi o que mais me deixou contemplado, mudam-se vidas. Eu acompanhei na maternidade do Hospital Presidente Vargas 2 irmãs, uma estava para ganhar filho e outra era acompanhante. E aí elas me chamaram, a que era acompanhante me disse o seguinte, doutora, nós fomos botar o implante, o chip, nós chamamos de chip, fomos botar o chip, e eu botei, mas a minha irmã não pôde botar porque estava grávida. E agora eu quero trocar o meu, que já está vencendo os 3 anos, e ela quer colocar. Aí eu disse, olha, estão enganadas. Se vocês forem e ela não pôde botar porque estava grávida, o teu implante não dura mais 2 anos, ele dura 3, não é 1. Disse, não, quem está errado é o senhor, vou explicar de novo. Se vão botar, ela estava grávida, ela ganhou aquele filho, ela está aqui para ganhar o 2º nesse período. Aí eu fiz o parto dela, lá da Restinga, e aí dei retorno para ela voltar no ambulatório. Em 10 dias ela não voltou. Em 20 dias ela não voltou. Em 30 dias ela não voltou. Aí pedi para chamarem ela. Em 60 dias ela voltou. Eu digo, olha, essa que tinha ganho os 2 filhos. Sim. Digo, olha, quer botar o implante ainda? Sim, eu quero, doutor, vamos lá. Vamos botar. Eu não quero ter mais filho. E tu tá tudo bem de saúde? Estou muito bem de saúde, doutor. Só que de manhã me ataca uns enjoos. Está grávida de novo. Meu Deus. Engravidou novamente. Beta-HCG, exame de gravidez positivo. Ecografia, gêmeos. Ela teve 4 filhos em 3 anos. E aí, olhando hoje, e é isso que mais me empolga no método. Hoje, 2 irmãs
filhas do mesmo pai e da mesma mãe, morando no mesmo local. A que não teve nenhum filho, a que teve 4 filhos, a que teve, vive do Bolsa Família. A que não teve nenhum filho é enfermeira-chefe no Hospital da Restinga. Imagina. A única coisa que diferenciou elas ao longo da vida foi o acesso ao planejamento familiar. Excelente. E realmente faz toda a diferença. Parabéns pela né? iniciativa. E falando sobre as políticas públicas, então, voltadas para a saúde feminina, quais são os maiores desafios, doutor? Os maiores desafios que eu encaro, que eu vejo, são 3 com relação à questão da saúde da mulher. A primeira questão do planejamento familiar, que nós estamos falando. A segunda, a questão da violência contra a mulher, que infelizmente ainda está muito arraigado em todas as nossas comunidades. Infelizmente, extremamente democrática a violência contra a mulher, não escolhe classe social, não escolhe cor, não escolhe credo. Às vezes, nas classes sociais mais abastadas, é mais escondida. E a terceira questão é a questão vinculada aos tratamentos oncológicos, a dificuldade de acesso ao diagnóstico e ao tratamento oncológico dessas mulheres. Eu acho que esses são os 3 grandes desafios que a gente tem hoje, principalmente quando vislumbra a questão da saúde da mulher. Muito bem. Doutor, a violência contra a mulher é grave, não é? Uma situação que afeta todo o nosso estado. O que o poder público poderia fazer para ajudar a combater este problema? Eu acho que a primeira obrigação do poder público é atuar preventivamente. De que forma atuar preventivamente? Na educação. Aquilo que muitos de nós, que eu aprendi, que certamente vocês aprenderam, de que em mulher não se bate nem com uma flor. Isso precisava ser dito e sublinhado. Não se bate em mulher em qualquer, independentemente da situação que se tenha, né? Então, a parte educacional precisa avançar, né? Globalmente no país, né? Se tem isso como um mantra, e ensinar isso para os meninos. A segunda questão que a gente trabalha lá no DML é muito vinculada à impunidade. A impunidade não pode ser a regra. E, infelizmente, pelas dificuldades que se tem até de produzir prova, elas acabam sendo muito comuns as situações de impunidade. E a terceira questão, muito importante, a violência da mulher, é que se possa avançar socialmente, até na questão, hoje nós estamos no dia 1º de maio, até na questão do mercado de trabalho, para que as mulheres possam ter um protagonismo no mercado de trabalho e não sejam, muitas vezes, obrigadas, como ocorrem hoje, a retornar para a casa do agressor, do marido, em função da questão econômica. Também não deixa de ser uma violência, né? A dependência econômica realmente é uma das maiores violências, porque esse opressor ele vai se aproveitar daquela sua situação mais benéfica e oprimir ainda mais essa pessoa que já sofre por outros motivos. Agora nós vamos falar então um pouquinho, doutor, sobre a questão oncológica, né? Que durante a pandemia, realmente, o acesso aos tratamentos foram ainda mais deficitários. O que pode ser feito nesse momento? Como está a situação atual sobre isso? Nós estamos num grande tsunami, Amanda. Um grande tsunami de demanda reprimida, principalmente das especialidades oncológicas. Doenças curáveis que se tornam doenças incuráveis pela dificuldade de acesso à saúde. Vou te dar um dado. Eu poderia falar do câncer de mama, poderia falar do câncer de próstata, mas vou falar do câncer de cólon retal, que atinge homens e mulheres. 80% dos diagnósticos em Porto Alegre de câncer cólon retal são feitos nas emergências dos hospitais. Mas como assim nas emergências? Quando o intestino está obstruído. O cidadão cresceu tanto o câncer de intestino dele que obstruiu o intestino, ele não consegue mais nem comer. Então, é óbvio, eu nem preciso dizer, que já é um câncer inoperável. E aí se vai se ver
90% desses pacientes tinha sido solicitado uma colonoscopia 3 anos antes. Aguardando 3 anos na fila. Está aguardando há 3 anos na fila. Absurdo. É muito tempo. Então, isso faz com que o câncer se torne uma doença incurável e isso aumenta o custo saúde. A farmacoeconomia disso é muito mais caro para a prefeitura e para o Estado do que fazer a prevenção, do que tirar uma lesão que às vezes não precisa nem de uma cirurgia, pode ser feita por colonoscopia ou por endoscopia. E para consultar com o doutor especialista, como é que está a fila? Está extremamente grande, né? Então é importante que os nossos gestores pensem fora da caixa. Pensem fora da caixa, eles não podem, se eles continuarem aplicando os nossos gestores em saúde, independentemente do partido, aqui nós não estamos vendo partido, eles têm que pensar fora desse contexto, porque se eles continuarem aplicando a mesma regra, nós vamos ter o mesmo resultado, e que é horrível, e que é nefasto. Então, nós precisamos pensar em formas alternativas. A gente já propôs, inclusive, na Assembleia, um projeto de lei para que se faça periodicamente mutirões de consultas e cirurgias. Isso é muito mais efetivo. Necessário, inclusive. Né? Doutor, falar de saúde toma horas de debate e o senhor, com muita propriedade, tem trazido esclarecimentos. Mas teve um outro tema muito presente agora na pandemia, que foi a questão da saúde mental. Né? Quais medidas o poder público poderia ou deveria adotar para as pessoas que enfrentam esse problema? Nós, pelo preconceito e pela ideologia aplicada à medicina, nós estamos tendo muita dificuldade de tratamento das doenças mentais, das doenças Preconceito e ideologia. Preconceito e ideologia. Qual é o preconceito? Preconceito com a internação psiquiátrica, por exemplo, com a internação do usuário de droga. Se o cidadão corre o risco de se mutilar, se matar ou matar alguém, essa pessoa, nesse curto espaço de tempo, precisa ser internada. É necessário isso. E aí é criminalizado por alguns setores da atividade político-partidária, é criminalizada a internação psiquiátrica. E esse paciente acaba sendo mais estigmatizado e nós estamos criando os novos manicômios. Sabe como é que é o nome deles? Presídios. 90% das pessoas que estão no presídio ou são pacientes usuários ou traficantes, ou então vinculados à questão da drogadição, ou são doentes mentais. Uhum. Então, pela falta de tratamento e tratamento adequado, nós estamos criando novos manicômios. Essa turma que é antimanicomial, ela é antimanicomial e está criando novos manicômios, que são os presídios. E aí tem 2 problemas. O problema mental e o problema que a pessoa aprende a agir naquele meio. É uma usina de fazer novos delinquentes, né? Isso, quando é que eu me dei conta disso? Eu me dei conta quando uma paciente chegou para mim e disse, doutor, me ajuda a internar meu filho, e a gente não conseguia internar, ela não conseguia internar o filho dela, porque eu não quero que o meu filho, além de usuário de droga, além de doente, ele seja marginal, ele seja criminoso. Então, nós estamos criando, pela falta de assistência na saúde mental, uma desassistência nessa área, nós estamos criando mais problemas do que ajudando. Perfeito, então. Nós vamos fazer um rápido intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o papo certo. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos, eu quero te convidar para nos seguir nas redes sociais e lembrar que também estamos nos canais digitais NET, Claro, Vivo e Tubarão. Doutor Tiago, vamos falar um pouquinho de política. Quais foram as principais realizações como vereador e agora como deputado estadual em seu segundo mandato?
Eu acho que uma das questões que mais me motiva foi toda a questão vinculada à Aeromote, né? Foi uma ação do mandato. A Aeromote é uma empresa de aviões que vai ser uma fábrica, uma indústria de aviões, queria sair do estado do Rio Grande do Sul e que a gente conseguia intervir junto ao governo do estado para instalá-la em Guaíba. Para o pessoal ter uma ideia, ela não tem precedentes na América Latina, ela vai ser a referência no conserto de aeronaves, inclusive Boeings, em toda a América Latina. Ela é uma empresa, uma fábrica de aviões que vai acabar se tendo um hub de desenvolvimento na região de Guaíba, uma região estigmatizada pela saída da fora, uma região que ainda sofre com a ida da fora embora. Então, essa gestão do governo do estado conseguiu trazer uma fábrica de aviões que vai gerar 1.500 empregos. Olha, essa notícia eu queria dar hoje, no Dia do Trabalhador, né? No dia 1º de maio, trabalhador. que aí, levando uma excelente notícia aqui para a região de Guaíba. Quantos empregos? São 1.500 empregos diretos, né? Um investimento de milhões de reais, de centenas de milhões de reais, e que vai trazer ao estado um produto com alto valor agregado, que é um avião. Então, um avião produzido no estado do Rio Grande do Sul. A empresa já tem mais de 50 encomendas. Excelente notícia. É um número. Parabéns pela condução dessa defesa da Aeromote. E ali vai se ter um hangar, vai se ter um rugby todo vinculado à área, vai ter uma pista para pousar Boeing, porque Boeings vão ser consertados ali. Então, realmente, a região metropolitana, Guaíba e o estado do Rio Grande do Sul ganham muito com isso. Realmente. Pode fazer a próxima pergunta, Em relação ao IP, sabemos que o tema bem do momento e poderíamos discutir por bastante tempo aqui, mas, senhor, qual é a sua opinião sobre essa reestruturação do IP? Sinteticamente, a sua opinião. Eu acho que o governo do estado e o governador atuam com muita coragem em enfrentar um tema tão polêmico e tão difícil como o IP. Algumas modificações precisam ser feitas para que se preserve o IP. E a outra questão é que a sociedade como um todo não pode pagar essa conta. Então, é uma decisão extremamente acertada, corajosa do governador, e que eu tenho muita esperança que nós vamos chegar a um bom termo. É importante dizer que não existe plano sem médico. E a questão dos honorários médicos extremamente defasados precisa ser enfrentada, sim, neste momento atual. Inclusive, doutor, eu tenho uma amiga aí na Jara, que ela é técnica em enfermagem, e nos encontramos no final de semana e ela comentou que os técnicos em enfermagem, eles não têm um piso salarial. Como funciona isso? A partir da nova lei do piso, a partir da metade do ano, junto com a enfermagem, os técnicos de enfermagem vão ter um parâmetro, sim. Ah, que ótimo. O que a gente espera é que as instituições, tanto públicas quanto privadas, possam respeitar a lei, né? O que é fundamental. Falando mais um pouco sobre saúde, temos mais uns 3 minutinhos de programa. Nos fale um pouco, então, sobre a sua luta em relação à reabertura do Hospital Parque Belém. Importantíssimo para a nossa cidade de Porto Alegre. Fundamental para toda a região, né, Amanda? O Hospital Parque Belém, historicamente, foi um hospital de referência em traumato-ortopedia, nefrologia, com 20 leitos de UTI, mais de 150 leitos de retaguarda, e há 10 anos vem sofrendo muitos ataques, muitas vezes até da própria administração municipal de Porto Alegre. Várias iniciativas tentaram fechar o hospital, não conseguiram, mas nos últimos 6 anos ele permaneceu fechado. Sim. Até que se foi e acabou se fechando o hospital. E agora a gente tem que saudar realmente a ação do Hospital Vila Nova, que compra o Hospital Parque Belém num leilão e que vai, em 60 dias, vai fazer com que esse hospital pujante da Zona Sul, referência, que pode ser a emergência da Zona Sim. Sul, o HPS da Zona Sul, possa voltar a funcionar. Mais uma excelente notícia. Excelente. Doutor, nós temos mais um minutinho.
E os 2 minutinhos, eu gostaria que o senhor deixasse aqui, então, dentro todas essas ações, uma mensagem para nós, aí, nesses 2 minutinhos que nós temos, para todos os nossos trabalhadores, não é? E o que a gente pode esperar aí das ações do Estado no Dia do Trabalhador? É importante agradecer a vocês o convite, Amanda e Vanir, dizer que a gente tem uma expectativa muito positiva com o crescimento do Estado, principalmente com essa questão da Aeromote, um valor agregado importante e que vai significar desenvolvimento para a nossa região. O próprio Sam Summit pode sinalizar para o Estado do Rio Grande do Sul que há uma grande possibilidade de crescimento. Crescimento na área do turismo, crescimento em trazer para cá indústrias com alto valor agregado. Então, deixar aqui a minha esperança e que a gente possa ter outros 1º de maio, certamente que nós tenhamos mais a comemorar. Nós estamos, eu acho que, avançando para um período de desenvolvimento e de bem-estar e que a sociedade gaúcha toda, certamente no futuro, vai poder ter um futuro melhor do que o presente que nós temos. Excelente. Trouxemos hoje algumas notícias muito boas, a Aeromote, o Hospital Parque Belém, e junto com essas notícias, alguns milhares de empregos aí, diretos e indiretos, a todos os trabalhadores. Fica os nossos parabéns, né, Amanda? Com certeza. Aos trabalhadores nesta data. Quer ver até a questão do turismo que eu falava, outro projeto que a gente tem empenhado e que fica como sugestão para outros momentos, é a questão do transporte hidroviário, que Sim. pode integrar toda a região metropolitana de forma muito mais ágil. Falamos sobre isso também com o prefeito Marcelo Maranato, de Guaíba, que esteve aqui conosco. E eu quero aproveitar também e fazer um salve para ele. Parabéns pela gestão. Foi muito boa a sua participação aqui, doutor. Volte sempre. Nossa bancada é a sua bancada. Muito obrigado pelo convite. E eu agradeço também a você de casa por ter nos assistido e lembro que o nosso programa também é reprisado às 7 da manhã aqui na sua TV. Voltamos então amanhã às 20 horas e falaremos sobre Papo de Família. Estaremos esperando todos vocês. Até lá!